Existe um tipo de erro que não termina quando o juiz apita. Ele continua vivendo nas manchetes, nas entrevistas, nos olhares, nas lembranças de um país inteiro. No dia 17 de novembro de 1993, a França precisava apenas de um empate contra a Bulgária, em pleno Parc des Princes, para ir à Copa do Mundo de 1994. O placar estava empatado. O relógio já passava dos 89 minutos. A classificação estava nas mãos francesas, até que uma bola saiu do pé de David Ginola. Poucos segundos depois, a Bulgária marcou. A França estava fora da Copa, e um dos jogadores mais talentosos da sua geração virou para muitos o rosto de uma eliminação absurda. Mas essa história não começa naquele cruzamento. Ela começa muito antes. Começa com um ponta elegante, vaidoso, técnico, imprevisível. Um jogador que parecia feito para encantar estádios. Ginola tinha uma presença quase cinematográfica em campo e começou sua carreira profissional no Toulon, ainda muito jovem. Depois passou por Racing Paris e Brest, clubes que ajudaram a moldar o jogador que ele se tornaria. Não era um operário comum de lado de campo. Ginola jogava como quem interpretava um papel. Ele não queria apenas ganhar metros, ele queria dominar o cenário. E isso sempre foi uma faca de dois gumes. Às vezes, o jogador que encanta a torcida também incomoda técnicos. Às vezes, o atleta que decide uma jogada também é o primeiro a ser cobrado quando decide errado. Ginola chegou ao Paris Saint-Germain em 1992 e foi ali que sua imagem ganhou outra dimensão. O Paris Saint-Germain ainda não era o império global que conhecemos hoje, mas já era um clube ambicioso, forte, com jogadores importantes e com uma torcida que rapidamente abraçou aquele ponta cheio de estilo. No Paris Saint-Germain, Ginola viveu talvez o melhor momento da carreira na França. Ele foi campeão, brilhou no campeonato nacional, decidiu jogos, virou ídolo e ganhou reconhecimento individual. Em 1993, foi eleito jogador francês do ano pela France Football. Ou seja, quando aquela partida contra a Bulgária aconteceu, Ginola não era um reserva qualquer entrando em campo por acaso. Ele era um dos nomes mais talentosos do futebol francês naquele momento. E é justamente por isso que a queda foi tão pesada. A França das eliminatórias para a Copa de 1994 tinha talento de sobra. Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Laurent Blanc, Bernard Lama. Era uma geração forte, com jogadores que brilhavam em clubes importantes da Europa. No papel, aquela seleção tinha a obrigação de estar na Copa dos Estados Unidos. Só que o futebol raramente respeita o papel. Antes do jogo contra a Bulgária, a França já tinha desperdiçado uma chance enorme. Em outubro de 1993, também em casa, perdeu para Israel por 3-2. Aquela derrota foi um choque. A classificação parecia encaminhada, mas a seleção francesa tropeçou justamente quando não podia. Mesmo assim, ainda havia uma segunda chance. Contra a Bulgária, em Paris, bastava empatar. Não precisava de goleada, não precisava de espetáculo, não precisava de uma noite histórica. Bastava sobreviver. E talvez seja aí que essa história fique mais cruel. A França não caiu porque precisava fazer algo impossível. Caiu porque precisava apenas controlar os últimos segundos. No dia 17 de novembro de 1993, o Parc des Princes carregava uma tensão estranha. A torcida francesa sabia que aquela era uma partida de vida ou morte. A Bulgária, liderada por jogadores como Hristo Stoichkov, Emil Kostadinov e Krasimir Balakov, não era uma seleção inocente. Era perigosa, técnica, competitiva e tinha uma geração capaz de machucar qualquer adversário. Mesmo assim, a França começou fazendo o que se esperava dela. Eric Cantona abriu o placar. A classificação, naquele momento, parecia novamente no bolso francês. Mas a Bulgária empatou com Emil Kostadinov. A França ainda estava classificada com um empate. E então entra David Ginola. Ele entrou no segundo tempo, substituindo Jean-Pierre Papin. Perto dos acréscimos, a França ganhou uma falta pelo lado esquerdo do ataque. Ginola cruzou a bola para a área procurando Cantona. O cruzamento não encontrou ninguém. A Bulgária recuperou. E em questão de segundos, a partida atravessou o campo como uma flecha. A bola chegou em Emil Kostadinov,
que avançou pela direita e finalizou de forma violentíssima, no alto, quase sem ângulo. A bola bateu na parte inferior do travessão e entrou. França 1, Bulgária 2. Parque des Princes em silêncio. A Bulgária estava na Copa. E David Ginola acabava de entrar em uma prisão invisível, porque a verdade é que uma eliminação nunca tem apenas um culpado. A França teve jogos anteriores para resolver a classificação. Perdeu para Israel em casa. Não conseguiu matar o jogo contra a Bulgária, mas o futebol gosta de rostos. E naquela noite, o rosto escolhido foi o de Ginola. O técnico Gérard Houllier foi duríssimo com ele. A relação entre os dois se deteriorou completamente. Ginola passou a ser tratado como o homem que cometeu o erro fatal. Não apenas um jogador que tomou uma decisão ruim, mas quase como alguém que traiu a seleção francesa. Ginola virou símbolo de uma França que fracassou antes de renascer. Porque poucos anos depois, aquela mesma seleção francesa começaria a montar a base que venceria a Copa do Mundo de 1998. Zidane, Deschamps, Blanc, Desailly, Thuram, Barthez. A França, que foi humilhada pela ausência em 1994, deu lugar à França campeã do mundo em casa. Mas Ginola não fez parte desse renascimento. Ele continuou jogando em alto nível por clubes, foi para a Premier League, encantou torcedores do Newcastle e do Tottenham, virou um jogador cultuado na Inglaterra. Mas com a camisa da França, a história ficou interrompida, como se aquele cruzamento tivesse fechado uma porta. Mas antes daquela noite, existia um jogador brilhante. Depois daquela noite também. No Newcastle, ele virou símbolo de um time empolgante, ofensivo, comandado por Kevin Keegan, que encantava a Inglaterra nos anos 90. No Tottenham, viveu outra grande fase e foi eleito o melhor jogador do ano na Inglaterra em 1999. Ou seja, Ginola não era um fracasso, não era um jogador comum, não era alguém que desapareceu por falta de qualidade. Ele era craque, mas carregava uma sombra. E talvez essa seja a grande pergunta dessa história. Quanto pesa um único lance na vida de um jogador? E talvez seja por isso que a história de Ginola seja tão forte. Porque ela mostra como o futebol pode ser injusto com quem ousa. Se ele prende a bola, ninguém lembra. Se ele cruza e sai o gol da França, talvez fosse chamado de gênio. Mas como a jogada terminou em gol da Bulgária, o mesmo instinto ofensivo que fazia Ginola ser admirado virou prova de irresponsabilidade. A França não foi para a Copa de 1994. Enquanto o mundo assistia ao Brasil de Romário e Bebeto conquistar o Tetra nos Estados Unidos, os franceses assistiam de casa. Uma das grandes seleções europeias estava fora. E aquela ausência doía ainda mais porque não parecia inevitável. Parecia evitável, parecia uma ferida aberta por segundos. A Bulgária, por outro lado, viveu uma campanha histórica naquele Mundial. Chegou até a semifinal, eliminou a Alemanha e apresentou ao mundo uma das gerações mais marcantes do futebol búlgaro. Para eles, aquele gol de Kostadinov não foi apenas um gol, foi a porta de entrada para a maior aventura da história do país em Copas. Para a França, foi trauma. Para Ginola, foi condenação. E talvez o mais triste seja perceber que a carreira dele ficou dividida em duas memórias. Para muitos ingleses, Ginola é lembrado como um jogador elegante, ousado, mágico, um dos grandes nomes da Premier League dos anos 90. Para muitos franceses, seu nome ficou ligado a um erro que simbolizou uma eliminação nacional. O mesmo jogador, duas lembranças completamente diferentes. E isso diz muito sobre como o futebol trata seus personagens. Às vezes, quanto mais talentoso você é, mais pesada é a cobrança. Porque esperam que você decida sempre certo. E esperam que você seja gênio sem nunca ser humano. Mas Ginola foi humano. Ele errou. Só que a França também errou antes dele. Errou contra Israel. Errou ao não matar o jogo. Errou ao não controlar emocionalmente a classificação. Errou ao transformar uma eliminação coletiva em um julgamento público contra um jogador. E essa é a parte que talvez precise ser lembrada. David Ginola não eliminou a França sozinho. Ele apenas participou do último lance de uma tragédia que já vinha sendo escrita. E o futebol, que tantas vezes recompensa a coragem, naquele dia puniu a ousadia da forma mais brutal. A França precisou daquela queda para se reconstruir. 5 anos depois, seria campeã do mundo em casa. Mas Ginola não estava lá. Ele ficou preso em 1993, naquela bola cruzada, naquele contra-ataque, naquele chute de Kostadinov, naquele silêncio do Parque des Princes. David Ginola teve uma carreira brilhante.
Mas para uma geração inteira, seu nome ficou ligado a uma pergunta cruel. E se ele tivesse segurado aquela bola? E agora eu quero saber de você. O Ginola foi realmente o grande culpado pela eliminação da França? Ou ele virou apenas o bode expiatório de um fracasso muito maior? Comenta aqui embaixo, porque essa história divide opinião até hoje. Salve galera, se você assim como eu gosta de conteúdo de vídeo de jogadores lendários, deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo também para eu saber se vocês estão gostando do conteúdo.